Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você chegar na sua produtividade financeira. Quer você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você? Hoje, o episódio, nós vamos falar aqui com um vendedor que virou investidor e hoje é consultor financeiro. Mas a venda não sai da raiz, né? Ali do sangue. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho Maicon Liberato. E aí, Maicon, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aí ao Profadcast. Maicon é um parceiraço nosso aqui, né? Começou como um aluno, um cliente. Hoje ele formou como consultor financeiro e ele tem um viés muito de vendas. Então vamos trocar uma ideia, uma resenha sobre vendas para ajudar a galera a contribuir com eles? Vamos lá. Mas fala um pouquinho primeiro, como é que estão os trabalhos, né? Os seus trabalhos hoje, como é que estão? Na verdade, eu falo que os trabalhos não param, né? Se parar, tem alguma coisa de errado. Hoje em dia eu atuo em algumas outras áreas que são muito diferentes, né, da onde eu me formei. Então, hoje em dia, eu atendo necessidades, né, básicas das pessoas que são necessidades diárias, né? Boa. Hoje você se formou em quê? Você falou que tá... Eu sou da área de TI, né, e da área de TI eu emendei na área de câmera de segurança, né? Legal. E aí eu passei a entender as necessidades básicas das pessoas, né? O que as pessoas usavam, né, dia a dia. E aí eu caí na área de cosméticos, né? Que a mulherada hoje em dia usa, maquiagem, os homens usam parte de perfumaria. Não. E na área de distribuição de chopp, né? E hoje em dia todo mundo bebe, né? A galera atende essa parte de... Antigamente, na minha época, né, a galera falava, não, só vou beber final de semana. Hoje em dia a galera bebe todo dia. Então eu distribuo para comércios, né? Onde eles necessitam do chopp, né? Diariamente. E eu trabalho também com aluguel de máquinas e equipamentos, entre outras coisas, né? Legal. Então, tu é um vendedor raiz mesmo, né? Bem raiz. O que tem oportunidade, tu tá dentro, né? Na época que meus pais, né? Meus pais, eles vendiam salgado na rua, né? E eu aprendi muito com eles na época que eles vendiam. E aí eu fui implementando mais algumas necessidades, né? Que a galera... Eu acho que hoje em dia as coisas estão mudando muito, né? E... De lá para cá, muita coisa mudou e eu tentei implementar algumas técnicas. E hoje em dia essas técnicas têm dado muito certo. E graças a Deus, hoje em dia eu falo que eu paro em qualquer lugar eu vendo, né? Boa. Então, ó, já trouxe aqui levantou a bola para eu cortar. Tem técnica? Então vai ensinar pra gente, né? Com certeza. Boa. Vamos falar um pouquinho sobre vendas, né? Primeiro, o ponto de... que tipo de técnica, como que você consegue vender hoje para qualquer pessoa que para na tua frente? Ajudar não só, porque eu acredito muito na venda, né? Acredito que todo mundo tem que ser vendedor. Então, se você é CLT e não é um bom vendedor, você não está sabendo nem vender a tua hora. Logo, o teu salário está baixo. Sim. Né? Porque você troca salário por hora. Se você é empreendedor, então nem se fala. Você tem que saber vender. E saber vender, não estou falando só de técnica. É vontade, né? E aí talvez você vai trazer um passo a passo que vai facilitar para quem já vende, para quem ainda não vende, para quem acha que não vende, porque no final todo mundo vende. Sim. Até quando você não está vendendo algo para alguém, você vendeu uma ideia para a pessoa de que você é ruim ou que você não dá conta daquilo. Né? Então me fala aí, como é que você faz para primeiro enxergar uma oportunidade, segundo para fazer o primeiro contato ali com um cliente, possível cliente, e traz aí o teu método para a gente aprender. Eu falo que oportunidade, né? A gente sempre, quando encontra, a gente pode passar para outras pessoas, né? Tanto é que hoje em dia as pessoas que realmente já me conhecem há muito tempo, eu tenho um cliente aí de 8, 9 anos atrás, que o cara fala, cara, como é que você vende tanto? Hoje em dia a parte dos cosméticos, né? O que eu mais vendo é a parte da perfumaria. Quando você chega cheiroso num lugar e o cara fala, perfume cheiroso, que perfume é esse?
E quando a galera não pergunta, que ela fica muito assim, eu falo assim, porra, o cara tá gostando do perfume, mas ele não quer perguntar, né? Hoje, por exemplo, quando eu vou abastecer, eu peço opinião, né, de 2 fragrâncias pro cara que tá abastecendo o carro. Eu falei, pô, irmão, você pode me dar uma ajuda? Pô, eu tô fazendo uma pesquisa de 2 perfumes que foram lançados agora no nosso mostruário. Eu queria uma ajuda tua. Tu tem como me ajudar? Porque hoje em dia todo mundo quer ajudar, né? Todo mundo quer dar opinião. E aí eu borrifo as 2 essências lá nele e aí o cara fica cheirando perfume quando tá abastecendo e eu lá na minha. E aí quando ele termina de abastecer, ele, pô, cara, gostei desse perfume é esse. Eu falei, pô, cara, olha só, isso aí na verdade eu tô fazendo uma pesquisa com você, né? Você está participando de uma pesquisa e eu vou te passar um catálogo depois. Se você conseguir chegar no final dessa pesquisa e conseguir me ajudar, no final também eu vou te ajudar de alguma forma. Ele, pô, como? Pô, então, irmão, amanhã você vai me dizer qual perfume que você mais gostou, do braço direito ou esquerdo? Aí ele, pô, do braço direito. Pô, então, ó, você vai me dizer se ficou pelo menos aí 8 a 10 horas no teu corpo. Se ficar, no final eu vou te dar ou um perfume ou vou te dar algum outro prêmio se você conseguir me ajudar. Aí eu pego o contato da pessoa e aí no dia seguinte ela pega, pô, gostei. E aí eu dou um prêmio para ela, né? Dependendo do que ela gostou. E aí esse cara, ele acaba que ele se torna um cliente meu. Então, vamos destrinchar aqui um pouco tudo que ele falou, porque tem muito ouro aqui. Então, primeiro você levanta a demanda, né? Sim. Então, assim, o frentista tá ali para abastecer, ele não tá pensando em perfume, né, ou algo do Não. tipo. Você parou, uma coisa é falar, aí, me ajuda a fazer uma pesquisa? Do nada. Outra é, cara, tô com 2 fragrâncias aqui. Tipo, tu já trouxe o produto, né? Sim, e na verdade ele se interessa mais ainda quando ele leva isso para os outros frentistas ou para os outros amigos, parentes deles, né? Na verdade, quando ele começa a comprar o perfume comigo e ele me indica pessoas, eu dou um desconto para ele quando ele me traz mais pessoas. Então, na verdade, o meu trabalho é captar só um ali. Ele que vai inflamar tudo ali em volta dele para eu poder chegar ali. Boa. Então, ainda traz ali, transforma um cliente num consultor de vendas. Isso. Né? Da tua marca, do teu brand, ele tem uma contrapartida ali. Muito bom. E aí, você traz ali genuinamente, não chegou vendendo já. Você falou, ó, cara, se você me ajudar, eu vou te ajudar. Né? Então, é um ganha-ganha, reciprocidade, gatilho mental poderoso na hora da venda. E beleza, então aqui, pô, se você tem se você vende produto, isso aqui é ouro, né? Eu lembro que eu tava vendo um vídeo que o cara tava falando exatamente sobre isso, né? Só que ele pegou assim e falou, ó, quer ver que eu vou vender eu vou vender essa água aqui num bar. Aí chegou, passando no bar, quer água, quer água, quer água, quer água. Aí a pessoa, não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. Aí ele, agora vamos inverter a situação. Aí ele vem, já abre uma taça maneira assim, aí abre a água e fala, ó, experimenta essa água aqui, é cortesia pra você. Aí se você não gostar, você não paga. Se você gostar, você paga se você quiser. Tipo, aí a pessoa bebe e fala, pô, quanto é? Aí tanto. Tá, dá 2, dá não sei o quê. Então, assim, ele já traz ali pra pessoa experimentar, vivenciar e já tá com o produto. Na verdade é o saber vender, né? Porque eu falo que hoje em dia as pessoas, elas não gostam daquele cara chato. Pô, quer comprar isso? Quer comprar aquilo? Hoje em dia você tem que ter uma técnica. Por exemplo, eu fui abastecer num posto e, na verdade, nesse posto eu fui abordado por um rapaz que ele estava vendendo bombons, né? E aí eu comprei um bombom para ajudar ele, só que, pô, foi lá perto da casa dos meus pais, lá na região dos lagos, e aí eu comprei só um, né, para ajudar ele. Cara, quando eu cheguei em casa, se eu tivesse provado aquele bombom lá na hora, eu tinha comprado 10. Porque hoje em dia, quando você tem um bom produto na mão e você divulga o teu produto ali na hora, independente, eu vou abrir um, pô, vou perder um, vou... Então, tipo assim, a galera tem que estar atenta a isso. Se você acha que você tem um bom produto na mão, cara, divulga, borrifa, porque eu mesmo, em todo lugar que eu chego, eu procuro
o cara falou assim, pô, você tem um perfume tal? Eu falei, cara, eu até tenho, só que eu esqueci a amostra em casa. Só que eu tinha um fechado. Eu peguei o fechado, abri, borrifei, o cara falou, caraca, o perfume é maravilhoso. E ele acabou, se eu tivesse com medo de abrir aquele produto ali só porque eu ia pensar que o cara não ia comprar, acabou que o cara comprou o produto, levou aquele produto ali mesmo. E se eu deixo o perfume fechado? Né? Então, hoje em dia, tem diversas técnicas, até essa que você falou, né? Às vezes a pessoa compra também por achar que aquela técnica é bacana, né? É ser uma técnica diferente. Não porque que o cara chegou somente vendendo, né? Empatia, né? Acho que tem muito disso também. A pessoa, quando vem, traz uma coisa diferente, não só... olha a água, olha a água, olha a água, né? Então, ou então, pô, quer comprar um perfume? Quer comprar um perfume? Na verdade, eu falo que isso aí vem da Bíblia, né? Você tem que servir primeiro para poder ser servido. Então, hoje em dia, se você só pensar em ser servido, não servir primeiro, é difícil, né? Que as pessoas, hoje em dia, elas estão muito fechadas. E para vocês tentar chegar em alguma pessoa hoje em dia, você tem que ter um pouco de liberdade, né? E hoje em dia, pô, como é que eu vou chegar num cara que eu não conheço? Então, eu passei a adotar essas técnicas, né? Pô, cara, borrifa em você. Não, pô, pode borrifar. Quer levar para casa? Leva para casa e amanhã você me traz. Pô, vou perder? Cara, mas eu já ganhei tanto, né? Que hoje em dia eu nem penso em perder. Boa, muito bom. Boa, Maico. Cara, aqui já começou uma baita mentoria de vendas, então já deixa o teu like, se inscreve no canal, você que está pelo YouTube. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você sabe que é vendedor. E quem você sabe que não é, ele também deveria ser um bom vendedor, independente do que ele faz. E se você está pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e não esquece de seguir a gente por lá também, tá? Maico, beleza. Então, você trouxe aí essa parte de vendas. E eu acredito, né? Bom vendedor ganha grana, certo? Porque ele vende. Sim. E se vende, faz dinheiro. O que te fez, né? Você fazer dinheiro e pensar em investir? Em que momento foi da tua vida? Você já ganhou muito dinheiro e perdeu? Como que foi? Conta um pouquinho desse teu relacionamento com o dinheiro, sendo um vendedor, provavelmente já passou muito dinheiro na tua mão. Sim. E até o momento em que você decidiu, né, ser um cliente nosso, ser um investidor Profad. Fala um pouquinho dessa jornada. O que acontece? Hoje em dia, eu vejo isso na maioria das pessoas, né? Elas ganham, gastam e não sabem nem com o que gastam, né? E eu fui um cara sempre muito seguro do que eu fazia. E eu já estava atento a essa parte de investimentos, só que eu não sabia o caminho certo para isso. Já estava procurando algum método, só que eu falei, cara, eu não quero, na verdade, somente um método, né, para investir. Foi aí quando a Mariana te conheceu, né, e aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um investimento nesse curso porque não foi só o método que me chamou a atenção, foi a parte família, né? A parte de amigos que eu criei aqui dentro, e sei que é amigos que eu vou levar para o resto da vida. Então, isso me chamou muita atenção, né? Não foi somente a parte de ganhar dinheiro. E aí eu falei assim, cara, eu já procurava investir porque eu falei assim, pô, cara, eu não quero ficar nessa vida de ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Não saber como, pô, às vezes chegar no final da vida, ter que depender de uma aposentadoria, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou investir nisso porque é uma coisa que eu quero. E aí, graças a Deus, aí eu encontrei você, né? Aliás, Mariana encontrou e aí, através dela, eu consegui chegar até você e estamos hoje aí. Muito bom, muito legal. E olha só, o que o Maicon acabou de falar foi exatamente o que a gente fez no método que ele explicou antes. Porque, primeiro ele gerou uma conexão, ele se identificou. Beleza, alguém encontrou, né, a esposa dele, a Mariana, aí daqui viu o que fazia e falou, já estava buscando isso, mas eu não tinha conectado ainda com alguém que me desse segurança ou tivesse alinhamento. E aí você viu, qual que é o nosso diferencial aqui? A gente não fala só sobre dinheiro. Então, a gente traz aqui, ao invés de só compra água commodity. Uma coisa cara, essa água aqui tem um pH
acima de 7, ela vai não sei o quê. Aí, ou seja, todo mundo que é amigo bebe essa água. Sim. Né? Então, é diferente. E aí você começou a se identificar com uma tribo, né? Uma comunidade que as pessoas querem fazer parte de algo. E aí quando você falou, você tem amigos hoje que você viaja, amigos que você vai levar pro resto da vida, e quanto vale isso? Né? Então, eu falo que não tem preço, né? Então isso é legal, e você se identificou com isso. Né? Eu costumo dizer que aqui, a verdadeira ostentação é a nossa família. Sim. Né? Porque não adianta, beleza, eu tenho um jato, uma Ferrari e um Porsche. Né? Eu falo que o jato é a minha esposa, a Jaqueline, a Ferrari é a Maria Clara e a Porsche é a Alice. Porque é isso que é a minha verdadeira ostentação. Né? Eu tenho um carro legal? Tenho uma casa legal? Tenho. Mas no final das contas é para quê? Para o meu algo maior, que é a minha família. Sim. Então a gente trabalha, vende, faz dinheiro, investe para levar mais conforto para a gente e para nossa família. E aí é legal você falar isso, que você se identificou exatamente com o que é o nosso diferencial. Né? A gente vai além do dinheiro. Então, produtividade financeira é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. E aí, ou seja, você caiu exatamente na armadilha do vendedor, Sim, né? Com certeza. Mas é o vendedor bom. Por quê? Porque em nenhum momento a gente foi te vender. A gente está falando só sobre o que a gente de fato faz. Qual é a nossa origem, qual é a nossa raiz. E você se conectou e falou, cara, eu já estava buscando, me conecto com isso e é isso que eu vou fazer. Né? Sim. E dali você deu esse próximo passo. Na verdade, o primeiro ano, né, que eu participei lá em São Paulo, eu já fiquei muito à vontade, né? Porque dali mesmo eu senti que eu tive uma boa recepção, né, entre pessoas que, na verdade, a gente fala que não são só amigos, né? A gente é uma tribo. E hoje em dia o que me chama mais atenção, né, além de você aprender muita coisa aqui dentro, é você estar naquele dia, né, que na verdade a gente se desliga de tudo, que a gente aproveita, que a gente está ali, almoça, toma o café da manhã, a gente participa dos esportes que tem lá. Então isso me chama muita atenção, cara, poder aproveitar. Eu falo que tempo, né, é uma coisa que não volta. Eu acho que tempo hoje em dia é um dos nossos ativos mais valiosos, né? A gente não consegue comprar tempo, né? Na verdade, entre aspas, né? Porque, por exemplo, o tempo que passa, você não consegue voltar nele, mas você consegue ter mais tempo, você consegue ter mais qualidade de vida se você não estiver trabalhando tanto, pensando somente no trabalho, né? E aí foi aí que me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu tenho que começar a botar esse dinheiro para girar, para eu não ficar tão preocupado com o trabalho e aí começar a ter mais tempo para minha família. Eu até há um tempo atrás, mais ou menos uns 5 anos, né, quando a Manuela nasceu, eu estava num ritmo muito acelerado. E a Mariana falou assim, pô, cara, tu trabalha de domingo a domingo, pô, tu sai de manhã, Manuela tá dormindo, tu volta, a Manuela tá dormindo. Então, na verdade, eu não tinha tempo, né, para minha filha, e eu falei assim, cara, esse tempo ele não volta. Esse tempo eu tenho que passar junto com elas. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu tenho que mudar alguma coisa. Se eu não mudar, as coisas vão continuar da mesma forma. Então eu falei, cara, eu tenho que ver aonde eu tenho que mudar. E aí, graças a Deus, eu conheci vocês, né? E estamos aí. E legal que hoje eu vejo lá, você vai no parquinho com a filha, vai na academia com ela. Então, não tem preço, né? Não, pô, eu falo que, cara, você tá junto com a tua família, né? E ela é minha pedra rara, né? A Manuela. Eu falo que... E eu não tive partindo um pouco mais para esse lado de relacionamento, eu não tive um ensinamento assim de um eu te amo todo dia. E todo dia, quando minha filha acorda, eu falo assim, filha, eu te amo. Ah, o papai já te falou hoje? Ah, não, papai, você não me falou, eu te amo. Então eu pego e falo, pô, eu te amo. Porque, tipo assim, a gente não sabe quando é o nosso último momento, né? Então, tipo assim, eu procuro aproveitar todos os momentos que eu posso e da melhor forma, né? Se você... Hoje em dia, eu vejo que a maioria das pessoas, né, às vezes não tem... como é que eu vou falar? Não tem muita oportunidade, né? E eu acho que quando você tem oportunidade, você tem que agarrar essa oportunidade para poder aproveitar ela. Como é que você enxerga uma oportunidade? Como é que você distingue que é uma oportunidade de uma furada, por exemplo? Teu feeling de vendedor, assim, na tua vida real mesmo.
Então, hoje em dia, a minha forma de venda, né? Na rua, eu conheço muitas pessoas, pessoas idôneas, né? E de vez em quando eu tomo muita volta, né? Mas eu falo que se eu só ficar olhando para as voltas, eu não vou encontrar as oportunidades. Hoje em dia eu tenho mais de 1.000 clientes, né? Onde esses clientes, eles me procuram, eu não preciso ficar fazendo a volta nela, né? Porque é um produto recorrente. Ah, acabou, o cara vai lá, pô, tá acabando, traz outro para mim. E eu já perdi muitas pessoas, né, por não ser um bom cliente, mas, tipo assim, a oportunidade, né, a gente sempre encontra uma boa oportunidade. E como é que eu enxergo isso? Cara, tem pessoas que eu já fiz... como é que é? Perdi a palavra agora, mas uma sociedade, né, com essas pessoas, até, pô, cara, que nem essa pessoa que eu te falei, pô, eu cheguei lá, falei, pô, ó, você divulga o meu produto, e hoje em dia o cara, ele quis entrar para o negócio, né, para começar a distribuir os produtos, e aí ele ganha um percentual maior, mas eu também ganho um percentual, e aí, tipo assim, é o jogo do ganha-ganha, todo mundo ganha, né? Parceiro, né, de negócio. Parcerias, Na verdade, a palavra é as parcerias. Boa, legal. Muito bom. E como é que você identifica, assim, cara, isso aqui é furada, não vou nem entrar? Qual é o feeling que você tem, assim? Na verdade, hoje em dia, tanto na parte da distribuição de cosméticos quanto na parte de chopp, a gente encontra muita furada, né? Eu, por exemplo, semana passada mesmo, eu fui visitar um local onde o rapaz ele precisava que instalasse umas câmeras lá para ele, só que aí ele falou, pô, cara, como é que eu posso te pagar? Posso te pagar de tal forma, tal forma? Eu falei, cara, na verdade você tem que me pagar parte do valor antes, né? E parte quando eu acabar. Ele, pô, mas não posso te dar tudo quando você acabar? Eu falei, pô, cara, aí não funciona dessa forma. E aí acabou que eu não fiz, né? Não nem investi meu tempo ali porque eu vi que era uma furada. Então eu saí logo fora para não perder o que é mais importante, que é o meu tempo, né? Boa, muito bom. E quando você começou a estar procurando sobre investimento e tal, você nunca tinha investido? Teu dinheiro ficava onde? Como que era esse momento até você começar a aprender? Rapaz, meu dinheiro ficava naquele lugar que dá coceira, na poupança, né? Eita. Rapaz, na verdade foi o que eu trouxe, né? De lá dos meus pais, que falavam que eu tinha que colocar o dinheiro na poupança, e ficou lá por um bom tempo, né? E aí, quando eu comecei a fazer parte aí da família Profad, aí eu comecei a ver o dinheiro crescer, né? Boa. E como é que foi esse movimento de você começar a aprender a investir? Foi tranquilo? Foi difícil? Demorou um pouco mais? O que você sentiu ali na hora que você aprendeu, começou a aprender? Então, Renan, é uma coisa nova, às vezes ela assusta, né? E aí eu fiquei meio assim no início, e eu sou um cara que eu pego as coisas muito rápido. Mas eu falei assim, cara, eu tenho que aproveitar essa minha oportunidade de pegar as coisas rápido para tentar acelerar o negócio. Então, tipo assim, demorou um pouquinho aí, quase umas 2 semanas, mais 3 semanas para aquilo entrar na minha cabeça. Eu falei assim, cara, tá demorando muito. Mas às vezes a gente quer as coisas muito rápido, né? Quando a gente às vezes quer a coisa muito rápido, às vezes a gente desiste muito rápido. Eu falei assim, não, aí eu tive calma no início, Marcelão lá me dava muita ajuda, e eu falei assim, cara, aí quando eu comecei a deslanchar, e a galera, até às vezes eu faço consultoria, né, com a galera fala, pô, cara, mas na verdade tu tá fazendo consultoria comigo ou tu tá me dando consultoria? Eu falo, cara, aqui é um negócio onde todo mundo se ajuda, né? Aqui não é só vocês que estão dando consultoria que sabem, não só eu que estou aprendendo, aqui às vezes é uma troca, né? Aqui a gente troca diversas ideias, oportunidades. Estava conversando até com o Marcelão lá de Recife também.
ele falou, pô, cara, por que tu não faz isso assim, assim, assado? Eu falei, pô, cara, boa ideia, eu ainda não tinha pensado nisso. Então, às vezes, você começa a se atentar para certas coisas que você sozinho, às vezes, você não consegue enxergar. Uhum. Tá com o radar ligado, né? E ter humildade intelectual. Acho que esse é o ponto, né? Isso. Humildade intelectual eu tô aqui hoje de aprendiz, eu tô aprendendo contigo, eu tô aqui sentado para ouvir, para pegar tuas experiências. Porque a tua experiência eu não tive, né? Cada um tem um momento de experiência. Então, na tua jornada, a pessoa mais experiente é você. Uhum. Então, a melhor pessoa para eu aprender é com você. Então, ter essa humildade intelectual faz muita diferença para um crescimento, né? Legal, aí você aprendeu a investir e de onde veio a ideia para se tornar, de fazer uma formação de consultor financeiro? Cara, eu pensei, cara, tem muitas pessoas hoje em dia que elas precisam de ajuda, né? Até nessa parte financeira. Até que tanto a maioria dos meus clientes, né, eles fazem consultoria comigo, tanto clientes de cosmético quanto os clientes da parte de shopping. E aí eu falei assim, cara, quanto mais eu ajudar as pessoas, eu vou ser ajudado nisso, né? Levar a oportunidade para as pessoas. E aí tem até um rapaz, às vezes a gente tem que fazer uma solidariedade, né? Ele falou assim, pô, cara, mas eu não tenho dinheiro para investir. Eu falei, cara, o que que você diz que não tem dinheiro para investir? Ah, pô, sobra pouco. Eu falei, cara, mas o pouco que sobra, você pode começar com esse pouco. Se você tiver R$ 10, você pode começar com esses R$ 10. Porque a gente começa do primeiro degrau. A gente não sobe lá no segundo, no terceiro. A gente vai no primeiro, depois a gente vai para o segundo. Então, tipo assim, é um cara que eu via que não tinha muita oportunidade, né? Eu dei uma ajuda para ele no início, né? E hoje em dia ele falou que ele queria pagar essa ajuda que eu dei para ele, mas eu falei, cara, eu te ajudei de coração, não foi no intuito de ter alguma coisa de volta. E isso aí, às vezes, também me chama muita atenção. Vai muito da pessoa, quando você vê nos olhos da pessoa que ela quer aprender, né? Não é aquela pessoa que quer ganhar dinheiro sem objetivo, né? Era um cara que precisava de uma ajuda e, graças a Deus, eu pude dar um pontapé lá com ele inicial. Boa, muito bom, muito bom. Cara, a gente, né, tá aí nessa jornada e é muito legal ver você como um multi-empreendedor. Eu acho que esse seria o termo para você. Você trabalha com aquilo que tem demanda. Sim. E quando você foi fazer a consultoria, eu lembro que a gente até conversou, você falou, pô, Renan, não sei se eu não tenho muito tempo e tal. E aí eu falei para você assim, cara, você já é um consultor, só não é um financeiro. O financeiro é mais uma oportunidade de você pegar não só clientes novos, mas os próprios clientes. Não sei se tu lembra desse papo que a gente teve. E é muito sobre isso, porque assim, depois que você já tem a tua comunidade, cara, os teus clientes, você pode vender qualquer coisa para eles se você é um bom vendedor, se você é uma pessoa de credibilidade. Então, se você já tem a bagagem, já tem a expertise, já tem a formação, com certeza, quem compra perfume de você, quem compra o chopp, são pessoas que talvez não investem, precisam de um consultor mais próximo. Então, isso aqui é muito legal. E legal você ter falado isso porque mostra justamente essa jornada que você está percorrendo e fica mais leve do que você ter que prospectar um novo cliente para consultoria ou para qualquer outra coisa. Isso. E a mesma coisa quando você trouxer um cliente só de consultoria, ele pode ser um cliente de perfume, né? Porque também compra perfume. Então, isso aí é muito legal, isso que você faz, porque você já tem ali toda essa credibilidade, esse know-how. Você plugou como se fosse mais um produto. Na verdade, nesse ponto é um serviço. Mas então hoje você vende produtos e serviços. Isso. Isso é muito legal, né? E como é que está sendo essa dinâmica assim para você conciliar? Você é muito nisso, nessa sinergia? Ou você acha que, cara, eu preciso dosar, às vezes eu faço mais isso, às vezes eu faço mais aquilo? Não, na verdade eu falo que hoje em dia eu tenho que ter o que é mais importante, é o tempo, né? Então, de manhã eu acordo, vou para academia, levo a Manuela na escola e aí eu começo a montar minha agenda, né, para ver o que eu tenho no dia. A maioria do tempo, a demanda é distribuição de cosméticos.
Mas às vezes aparece parte da computação, parte da câmera de segurança, e aí eu vou encaixando de acordo com... Eu concilio o tempo com a pessoa, né? Pergunto para qual é o período que ela quer aquele serviço, e aí tento ir encaixando, ou vou encaixando, né, na agenda, mas sem perder a parte que eu gosto, né? Que eu vou de manhã para academia, vou lá, corto o cabelo. Então, tipo assim, hoje em dia eu falo que se eu não tiver tempo para mim, ninguém vai ter. Então, hoje em dia, graças a Deus, eu consigo... As pessoas, às vezes, perguntam assim para mim, pô, cara, tu trabalha só com isso mesmo? Porque eu vejo, às vezes, tu passando por aqui, tu vai para academia. Eu falo, cara, eu, tipo assim, hoje em dia eu tenho um pouco do que eu sempre quis, né? Que foi a parte ter o tempo para mim. Porque no início foi muito difícil, cara. A parte de TI, ela te demanda muito tempo. Né? Quando você trabalha por plantão, já trabalhei muito de madrugada, cobrindo plantão, e às vezes o plantão seguinte eu não chegava, eu tinha que fazer a dobra. Então eu falei assim, cara, eu não estou tendo tempo para nada. Teve uma época aí que eu estava trabalhando na parte da noite, eu dormia uma média aí de 3 a 4 horas por dia só. Né? Então, aquilo fez muito mal para mim e eu falo, cara, eu não quero isso de volta. Uhum. E hoje em dia eu passo muito para minha filha, né? Não sei se o que eu estou ensinando é certo, né? Porque daqui a um tempo eu sei que as coisas vão mudar, né? Assim como meus pais me ensinaram e mudou as coisas quando a gente está nesse atual tempo. Mas eu tento fazer o melhor para ela poder... Hoje em dia, no dia da profissão, acho que foi no dia da profissão, se eu não me engano, ela foi de vendedora para a escola, né? Botou uma cestinha com celular, com perfume. Aí ela, papai, você é vendedora. Eu falei, tá bom, pô, se for isso que você quer, tá bom, não tem problema. Você tem que ser o que você gosta. Muito massa, né? É legado, né? Esse é o legado que a gente fala tanto. Então, ela tá vendo o que você faz, o que a mãe faz, e ela fala, elas têm vocês como exemplo, né? Como inspiração. Então, caramba, se meus pais são vendedores, eu também quero ser. Com certeza. Né? Então, ela viu que tem alguma coisa de bom nisso. Então, isso é muito legal. Maicon, então, assim, uma coisa que você falou é legal, porque você tem um monte de trabalho, né? Você é um cara muito fora da curva, assim, em relação a isso. Ainda assim, você consegue plugar ali atendimentos de consultoria e tudo mais. Então, é possível, como uma fonte de renda adicional, um complemento de renda, você fazer consultoria, certo? Não, com certeza. Eu falo que a gente tem que... Estava até conversando com um primo meu um outro dia. Eu falo assim, cara, se eu faço 5 coisas hoje, eu vou ver o que demanda mais tempo e o que me dá menos retorno para poder colocar uma coisa que vai me dar mais tempo e mais retorno. Então, às vezes, eu não vou conseguir fazer durante a semana um serviço de TI, mas eu posso botar uma consultoria, posso botar um aluno novo ali, né? Eu posso implementar ali. E aí eu consigo mexer na minha agenda para eu ter tempo, né? E eu não ficar tão preso, porque, tipo assim, eu nunca gostei daquele negócio de, cheguei tal horário no trabalho, bati o ponto, pô, às vezes eu não tinha horário para sair. Então, por exemplo, hoje em dia eu falo que eu ainda não sou o dono do meu tempo, né? Mas eu tenho parte dele sob controle, hoje em dia. Como assim parte dele sob controle? Pô, cara, hoje em dia eu faço tudo que eu quero fazer, né? E a parte do trabalho é uma coisa que é dignificante para mim, né? Eu não trabalho somente para ganhar, eu trabalho com o que eu gosto hoje em dia. Eu gosto de estar em contato com as pessoas, gosto de estar... Pô, hoje mesmo de manhã eu já fui fazer umas entregas, aí tu conversa, pô, fala, pô, nunca mais paramos para beber aquele chopp. Fala, cara, então vamos marcar. Então, isso é muito legal, você tá em contato com as pessoas, às vezes não somente para ir lá e levar o produto ou entregar teu serviço, mas para você poder
ter aquele passatempo, né? Na verdade, eu falo que aquilo ali é uma troca também com teus clientes. Na verdade, muitos clientes viraram até amigos já, né? Isso que é legal, né? Isso é muito bacana quando vê esse vínculo, né? Isso. Que aí é porque mostra que tem credibilidade. Muito bom, Maico. Cara, a gente tá chegando aqui ao final, mas eu queria que você mandasse um recado para todos os vendedores e vendedoras desse mundo afora. E aí, ou seja, mesmo você que fala, a minha profissão não é vendedor, todo mundo é um vendedor. Você vende a tua ideia para o teu marido, você vende a ideia para onde vai jantar, para tua esposa, você vende para os seus filhos a ideia de ser obediente. Então, assim, todo mundo vende alguma coisa, né? Você vende a ideia para você mesmo se alimentar melhor ou não. Você vende para você mesmo a ideia que você vai escovar o dente agora. Então, tudo é venda, né? No final das contas, tudo é venda. Então, esse recado aqui do Michael é para todo mundo. Então, que deve você falar assim, por exemplo, para tua filha sobre vendas, sobre vida, enfim, traz aí um, um grande paizão das vendas aqui para todo mundo sair daqui com top. Eu falo que hoje em dia, como você falou, né, a venda é tudo. Ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo um serviço, ou você está vendendo uma coisa que é muito mais importante, que é o tempo, né? E o tempo, quando você vende ele e você não é recompensado pelo valor, né, que o tempo tem para você, é uma coisa muito complicada. Foi por isso que eu decidi não trabalhar mais de carteira assinada, né? Isso aí é uma decisão de cada um. Foi uma decisão minha na época. Mas eu falo para hoje em dia, todas as pessoas, né, que são vendedoras, que desejam trabalhar com venda, cara, trabalhar com aquilo que gostam, né? Porque venda hoje em dia eu falo que é tudo na vida. E trabalhar com amor, com carinho, porque a venda, ela não te traz só dinheiro, ela te traz oportunidades. Por exemplo, já tive amigos, né, que puderam me ajudar em horas aonde se eu fosse procurar uma pessoa na minha agenda não teria, né? E essa pessoa ela foi incluída através das vendas, porque se eu não trabalhasse com esse na rua, né? Porque eu estou na rua todo dia, conhecendo pessoas. Hoje em dia, como eu te falei, eu tenho mais de 1.000 clientes. Então, o que que acontece? A venda hoje em dia é minha vida. Eu falo que é minha vida, né? Assim como eu ensino muito para minha filha, eu falo que a venda de ideias é muito legal. Pô, você começar a vender ideia. Pô, tô com uma ideia, pô, vamos bolar isso junto. Então, hoje em dia, a galera se dedicar muito, né? E eu falo que, como eu não sabia na época, eu sabia ganhar dinheiro, mas não sabia o que fazer com o dinheiro. Eu falei, cara, eu tenho que encontrar alguém aí no meio do caminho para poder me ajudar nessa aí. Mas aí é isso, cara. Fazer as coisas com muito carinho, com muito amor. E nunca desistir, né? Eu falo que quando a gente desiste, a gente está desistindo da gente mesmo. Total, muito bom. E, cara, para finalizar, qual foi a tua maior mudança depois de ter se tornado um cliente nosso, um investidor Profad? Hoje, olhando para a tua vida e para a vida que você tinha antes, qual foi o maior impacto, assim, que você viu uma mudança que você fala, cara, isso aqui, para mim, vale mais do que até dinheiro, né? Como eu falei, foi a parte da qualidade de vida, né? A qualidade de vida, hoje em dia, como eu falei, eu acordo, eu vou para academia, eu falo assim, pô, cara, hoje vou acordar um pouco mais tarde. E você ser um pouco dono do teu tempo, né? Porque, na verdade, a gente não tem um domínio total, mas ser um pouco dono do teu tempo, você tá ali no controle. Hoje em dia, eu posso chegar... outro dia, cara, eu cheguei em casa cedo, minha filha sai 6 horas do colégio, eu cheguei em casa, eram umas 2, 3 horas, eu falei com ela, pô, vou lá pegar ela. Peguei ela, fomos para casa ver um filme, botar uma pipoca lá. Ela, pô, papai, eu gosto quando você vem me buscar, o dia tá claro ainda. Falei, eu também gosto muito. Então, tipo assim, não tá sujeito, né? Não vou falar ordens,
mas você tá ali sobre o controle. Você dono da sua agenda, né? Eu acho Isso. que você escolhe suas prioridades. Isso. Essa é uma coisa que a gente fala muito aqui como uma filosofia Profad, né? Profad é aquela pessoa que coloca o dinheiro para trabalhar para ela enquanto tem qualidade de vida. E a qualidade de vida é como cada um decide ter, né? E é muito legal você falar disso, né? Porque eu sempre faço essa pergunta, não pergunto de números primeiro, porque isso é mais impactante do que, de fato, números. Sim. Mas, no final das contas, os números te ajudam também para você ter um pouco mais de liberdade para dizer não para alguns trabalhos, talvez, para poder falar, cara, vou pegar só os certos e eu ter mais tempo. Então, tem esse ponto também. E aí, falando agora de grana, né? Quando você começou com a gente, você tinha quanto de dinheiro na poupança e quanto que você tem hoje com investimentos diversificados e tudo mais, e quanto tempo tem isso? Eu tinha uma média de 50K, né? Tinha uma média de 50K que eu via crescendo muito devagarzinho, aquele passinho de formiguinha. E aí eu vou fazer aí já 3 anos, né, com a família Profad. Eu já cheguei nos 200K e eu acho que a gente sempre, quando atinge uma meta, a gente tem metas à frente que a gente quer sempre alcançar outras metas. Se você alcançou tua meta e você não tem uma meta, a próxima tem alguma coisa de errado. Então, por exemplo, eu tenho outras metas, né, que eu sei que eu vou conseguir se eu continuar nesse ritmo, mas eu sei que se eu continuasse lá do jeito que eu estava no passinho de formiga, ia ser difícil. Sim. É uma coisa que até o meu médico fala, né? Cara, tem um momento que o teu corpo não reage só com o mesmo tipo de alimentação que você está acostumado. Sim. Você precisa mudar um pouco a alimentação, talvez até ter alguns tipos de suplemento para poder o teu corpo entender e você voltar a performar, né, a tua musculatura, coisa nesse sentido. E a mesma coisa com o nosso dinheiro. Você vê, muita gente... E você é um cara diferenciado por quê? Quantos brasileiros têm 50 mil na poupança que seja? Não tem. A grande maioria não tem. Então você já começou startando ali com 50 mil. Isso já ajudou, facilitou. Então a gente consegue acelerar mais porque você já tem grana para investir. Mesmo que não fosse muito. E o mais interessante é... Você tinha quantos anos 3 anos atrás? Tinha 42. 42 anos. Então você demorou 42 anos para ter um montante de 50 mil reais investidos. E em 3 anos, você fez 3 vezes mais. Ou seja, você está com 200 mil. Você fez 150 mil, além dos 50 que você tinha. Então, olha só que interessante. Eu falo que hoje em dia a pessoa ela pode chegar sozinha, né? Em qualquer lugar. Só que ela demora mais. Se ela não souber o caminho certo. Agora, se você tiver um guia ali que conheça o método, que conheça o local, e ela quiser chegar e falar assim, pô, cara, eu quero chegar em tal lugar, você me ajuda? É mais ou menos isso que a gente tem aqui, né? É uma ajuda que ajuda a gente a chegar nos nossos objetivos. Porque, eu poderia chegar? Poderia, sozinho? Quanto tempo iria durar? Acho que 42 anos. 42 anos. Aí esquece, aí acabou. Aí zerou a vida. Muito bom, muito bom. Boa. E, cara, como a galera te encontra nas redes sociais aí? Quem curtiu aqui, quer lá mandar mensagem, trocar uma ideia contigo, se conectar, ou às vezes até comprar, né, o que você acabou de falar que tem aqui, um monte de coisa para vender. Então, qual é tuas redes sociais principais aí que você usa? O Instagram é o Maicon Liberato. E, na verdade, eu só manipulo hoje o Instagram porque é uma das redes mais conhecidas, né? Não tenho TikTok, não tenho nenhuma outra redezinha, mas quiser me encontrar, vai lá no Instagram, Maicon Liberato, só mandar uma mensagem lá pra gente trocar ideia. Muito bom, Maicon. Cara, parabéns pela tua história, tua trajetória, teu crescimento, parabéns você pelos resultados financeiros que você tem tido, né? Então tem te acompanhado de perto nas mentorias e você tem evoluído muito, né? Ao ponto de agora estar pronto para ensinar outras pessoas. Então, isso é muito gratificante. É muito bom ver a forma como você mudou, né? Como pessoa, como homem, como marido, como pai. Então, isso é muito legal, porque exatamente é a nossa tribo. A gente traz esse viés. A gente sempre foi a nossa melhor versão. Mas hoje você mesmo falou, pô, hoje a minha é a melhor versão da vida. Então, assim, pô, que massa, que bom. Com valores, com princípios
e com dinheiro, porque isso né, também faz diferença. Então, parabéns. Na verdade, é a melhor versão hoje, né? Porque a gente ainda pode melhorar um pouco mais. Com a gente certeza. sempre pode melhorar, né? Eu falo que até então, sempre tem um até então, porque, cara, é que você falou, se você ficar nessa mesma versão, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquela melhor versão ficou obsoleta. Sim. Aí já não é mais a melhor versão. Então, você tem que estar nessa constante evolução. Esse é o hashtag Bora Evoluir. A gente buscar sempre essa melhoria contínua. E você tem feito isso, né? Com maestria nesses 3 anos. Tenho certeza que a gente vai aí, longo prazo juntos ainda para você evoluir cada vez mais. Tá Na verdade, eu que tenho que agradecer aqui, né? Por ter encontrado aí vocês e continuar essa trajetória para a gente poder evoluir mais ainda, né? Exato. Muito bom. Galera, se você curtiu, não esquece do teu like, se inscreve no canal, você que está pelo YouTube. Você que está pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e não esquece de seguir a gente para mais dicas de produtividade financeira. E agora, se você está preparado para ter um conteúdo mais profundo, a gente tem o nosso canal no YouTube, que é Produtividade Financeira. A gente tem conteúdos lá no Instagram, com o Renan Diego Oficial e Produtividade Financeira, e tem os cortes do Profidcast, tá? Você consegue encontrar por lá também. A gente tá no TikTok, aqui a gente tá em tudo, né? Então, só procurar a gente que a gente vai estar por lá, tá bom? Michael, um abração, cara. Abraço. Prazerzaço te receber aqui, seja sempre bem-vindo. Volte mais vezes, tá bom? Valeu, obrigado, hein? Então é isso, galera. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você, para sua família e bora evoluir. Bora evoluir.